Estamos ao vivo. Vou convidar agora o Padre Francisco Amaral para a gente conversar sobre as aparições de Nossa Senhora no Brasil e sobre esse título, né, tão convidativo, Incredulidade. Tudo bem, ó, o Padre já entrou. Vamos ver. Isso aí, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Amém. Como está o meu som para você? Tá bom. O pessoal Deixa tá eu ver ouvindo se eu bem? consigo aprimorar aqui. Hoje o pessoal vai me desculpar, mas eu estou sem assessor. Eu Então, chamei gente minha de mais de filhada de 40 Cris. anos, é complicado. Como que você está me ouvindo agora? Tô ouvindo bem, Padre. Tá tudo certo. Tá, então tá tudo certo aqui. Deus Ai, abençoe, Carol. Que bom estar amém. contigo aqui. Igualmente, aproximando os gaúchos agora. Com Via live. certeza. Como que está o clima aí? É muito frio? Não, olha, ontem e hoje está um clima super agradável, um sol bem gostoso, mas parece que já a partir de amanhã e sexta vem chuva de novo, né? Então a gente tá todo mundo fora lagarteando, comendo bergamota no sol. Mas a Aproveitando. tempestade passou, graças a Deus, né? Graças a Deus, olha, deu para assustar, viu, Padre, de novo. A gente pediu oração. Teve lugar que os rios subiram bastante de novo. Mas Eu acredito, Carol, que o Rio Grande do Sul é um hum, lugar de muito combate espiritual, sabe? é, é. Mas eu acredito que vai sair algo muito bom daí. Amém. Porque as terras onde o demônio investe é porque ele sabe que aquilo ali é um perigo para ele, né? É. Então eu tenho certeza que tantas investidas do demônio que acontecem no estado do Rio Grande do Sul, algumas que a gente nem pode falar online aqui, É mas que verdade. quem está acompanhando sabe muito bem o que, que é, né? É. Eu tenho certeza que se o combate espiritual é grande, é que a vitória vai ser grande também. Amém. Nós distribuímos a medalhinha de Nossa Senhora das Graças durante as enchentes e a gente, até de helicóptero, colocaram em todos os rios, nas montanhas, enfim. Foram milhares de medalhas junto com o Centro São Miguel, o Lucas Gelásio e várias pessoas aí de oração que distribuíram as medalhas abençoadas. Então, a gente acredita que os frutos já estão sendo colhidos, com a graça de Deus. Amém. Eu estou meio Amém. incomodado que mamãe está com a cabecinha fora da tela aqui. Eu acho que eu vou Ai, baixar ela um pouquinho aqui atrás é. para ficar mais bonita a imagem, né? E ó, o seu São Miguel é igual o nosso. O nosso tá ali também, ó, tá participando. Nossa Senhora de Fátima, a mesma que nós temos. Que linda. Pode puxar um pouquinho mais. Acho que levantando aqui. Aí, Melhorou um isso aí. pouquinho? Perfeito, ó, tá entre Nossa Senhora e São Miguel, bem protegido. Agora sim. Vamos fazer uma oração, Padre? Com certeza. Você reza, eu dou a benção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Lágrimas, a Rainha da Obediência, a Virgem Imaculada, a Mãe da Graça. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Assim Também seja. pela intercessão de Nossa Senhora da Santa Cruz, né, Carol? Amém, isso mesmo. Que é uma aparição mariana gaúcha que nem todo mundo conhece. Eu ainda não coloquei nessa primeira edição do livro Aparições Marianas no Brasil,
como a gente vai falar hoje, porque aqui eu coloquei somente aquelas aparições que já têm um processo mais oficial de acolhida da igreja local, né? Com documentação, tudo isso. E a aparição de Erechim, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, desde a década de 40 até a década de 80, né? Dona Doroteia, que faleceu em odor de santidade. Eu não coloquei ainda, porque a diocese de Erechim está estudando, está caminhando muito bem a comissão, e eu acredito que logo, logo, a gente vai ter aí, né, mais uma aparição brasileira reconhecida pela diocese local e pelas normas atuais também pelo Vaticano, né? Uhum. E dessa vez uma aparição mariana gaúcha, hein? Eu estou dizendo, tem coisa boa do Rio Grande do Sul. Amém. Eu participo, padre, do Cenáculo de Maria desde criança. Minha mãe é muito amiga, minha mãe professora e também a senhora que conduz o cenáculo, a dona Odila, professoras, colegas. Então, desde pequena, minha mãe me levava. E eu fui a Erechim há muitos anos atrás, vou fazer 40 anos agora em agosto. E eu acredito que desde os 6 aninhos a minha mãe me levava e eu cresci escutando sobre as mensagens de Nossa Senhora. Então, primeiro era o grupo de oração, depois passaram a fazer os cenáculos, né? Eu tinha o livro, eu conheço esse livro azul, né? Eu tinha ele sempre comigo, a minha mãe comprou para ela e para mim também, eu tinha o meu. E a tia Ode organizava grupos de ônibus para ir para lá. Eu comecei a ir, era Canção Nova. Eu lembro que eram quase 24 horas, gente, dentro do ônibus, do Rio Grande do Sul até lá, com todas as paradas. Que ano isso, Carol? Ó, eu devia ter eu fiz 15 anos no ano 2000. Então, eu comecei a ir, eu acho que com 12, eu perguntei para minha mãe ontem, mãe, com que idade tu me mandava com um grupo de jovens para o cenáculo? Ela disse, eu acho que com 12 anos. Então, 1997. Pensa só. E você conheceu a Canção Nova praticamente zona rural lá em Cachoeira Paulista, né? Eu me lembro que tinha na frente do local onde a gente dormia um toldo onde preparavam as quentinhas. E a gente comia ali. Eu amava, a gente dormia lá dentro. Eu conheci o Monsenhor Jonas Abib, porque quando a gente chegava, a gente ia direto para casa dele. A gente queria bater foto com ele, né? Eu tenho foto com o santo, eu sempre falo isso. Um querido. E a gente ia para Canção Nova, a gente ia para Erechim, a gente viajava muito com um grupo de jovens. Então, eu lembro de tocar na cama da Doroteia, eu lembro que tinha um terço, eu lembro da cruz na grama, eu lembro da espinheira, né, que é tipo espinheira santa que tem lá no topo. Nossa, eu lembro da água, de tudo. E a gente foi várias vezes para Canção Nova, eu perdi as contas de quantas vezes a gente foi. E hoje continuo indo. Levei o Antônio de ônibus, meu filho, agora ele fez 13 anos. Eu levei de ônibus quando ele tinha, acho que 6 ou 7 aninhos. Nós fomos, já foi para Canção Nova. Então, eu cresci ouvindo sobre as aparições marianas. Meu sonho, ao fazer 15 anos, era ir à Terra Santa. E naquela época se falava muito em fim dos tempos e era não como o senhor fala, com esperança. Eu gosto de lhe ouvir porque o senhor fala com esperança. Naquela época dava medo. E eu lembro que eu rezava, Senhor, eu não quero conhecer a Terra Santa ali de cima, eu quero conhecer aqui de baixo. E eu tive a graça de ir, né? E eu dizia assim, olha, Jesus, antes do fim dos tempos eu quero conhecer a Terra Santa. E eu tive a graça de ir em 2019. Imagina o meu susto quando veio a pandemia em seguida. Eu falei, meu Deus, Deus ouviu. A gente foi e foi uma graça. Então, logo a gente voltou e aí já vamos entrar nas aparições aqui no Brasil. Conheci Simbres e eu pensei, meu Deus, eu querendo ir para Portugal, para Lourdes, né? Para tantos locais e tem a aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil. Eu disse, não, eu tenho que ir, né? Aí vi as de Minas Gerais, coloquei no roteiro, né? Falei para o senhor, né? Que queria voltar a Erechim e fiz um roteiro com o meu grupo de mulheres que a gente mesmo organiza. Nenhuma agência que levava para Simbres. Então, eu organizei tudo sozinha, passagens aéreas, van lá, hotel, enfim. E para
contextualizar, padre, eu rabisquei todo esse livro aqui. Olha, tá todo marcado. E ainda, ó, fiz resumão. E eu queria falar... E, Carol, você é da época de apostila de mensagem de Nossa Senhora, né? Tô. Dá para notar. Mostra a tua folha. É bem o estilo. Naquela época a gente pesquisava aparição, né? Anos 90, finalzinho dos 90, não tinha internet ainda. Não. Era xerox, a gente xerocava, mandava... Como é que se chamava aquele negócio que tinha? Que passava de uma casa para outra? Ai, não Fax. lembro. Fax. Fax, é A gente verdade. distribuía mensagem por fax, né? Cheirinho. Sim. Então a gente tem história parecida. A É gente verdade. cresceu no colo de Nossa Senhora lendo mensagem dela, né, Carol? Sim, eu sempre estudei muito. Claro, como leiga, né? E, e eu, sabe que sempre a gente aprende, né, padre? Lendo o seu livro, eu fiquei encantada, porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e que a gente não se dá conta. Por exemplo, um trecho que o senhor fala, né? Que Deus andava com Adão e Eva. Porém, com o pecado do homem, houve a separação da comunicação direta, né? Com o Pai. Porém, o céu continua falando conosco de formas diferentes. E eu acho que seria legal o senhor falar para as pessoas que nem todo mundo sabe a diferença entre o que é uma aparição, né? Que Nossa Senhora realmente aparece para a pessoa com uma veste diferente, com um título, né, diferente. O que é uma locução privada, uma locução interior e uma mariofania, né? Porque, por exemplo, quando eu fui Aparecida a primeira vez, eu não tinha, né? Ai, só que ela apareceu. A impressão que a gente tem é que ela apareceu lá, né? Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu. Mas, na verdade, é uma mariofania. Então, se o senhor puder explicar para as pessoas, né? Isso. É uma distinção teológica dos tipos de manifestações do céu. Então, o que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. Por exemplo, na sarça ardente é uma teofania, Deus se manifestando a Moisés. Quando Jesus se manifesta glorioso no Tabor aos apóstolos, aquilo ali é uma teofania, manifestação de Deus. Tem também a mariofania, que é uma manifestação da Virgem Maria. E essas podem ser de várias formas. Por exemplo, em Aparecida nós temos uma mariofania, uma manifestação através da imagem, de algo extraordinário que foi acontecendo ali. As lacrimações das imagens que choram, né? É uma mariofania, através da imagem. Agora, outra forma de mariofania são as aparições, onde Nossa Senhora pode, de fato, aparecer com seu corpo glorioso, né? Porque ela está no céu, assunta, em corpo e alma, coroada de glória. Por isso ela pode aparecer com um corpo glorioso. E, inclusive, ser tocada, né? Como alguns confidentes dela testemunham isso, que sentiram calor humano em tocar no corpo glorioso dela, né? Isso é a realidade da aparição. E também outra forma de mariofania, que são as locuções interiores. Por exemplo, o padre Stefano Gobbi, né? Que já é servo de Deus, em processo de beatificação. Se Deus quiser, logo, logo beatificado e canonizado, né? Imagina que maravilha. Amém. O padre Gobbi, ele não tinha expressamente aparições, mas ele tinha locuções interiores. O que é a locução interior? É uma voz do céu, que pode ser de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos, né? Que é ditada na alma. Então, a pessoa que tem locução interior, ela não escuta sensivelmente com os ouvidos, mas escuta uma voz dentro dela que é muito nítida, pelo testemunho de quem já teve, né? Uma voz muito nítida na alma e, por isso mesmo, locução interior, porque é uma voz interior. Essa distinção é importante a gente entender, porque senão a pessoa pensa que tudo é aparição, e tem várias formas do céu se manifestar, né? Claro, com certeza. E eu recomendo a leitura do livro, que o padre vai falar das mariofanias de Aparecida,
Campinas, Simbres, Itaúna, Congonhal e do Padre Gobi, né? Que são essas que vão estar aqui no livro. Porque já tem certo discernimento da igreja, né? Sobre elas. E uma coisa que eu achei muito legal é que o padre fez toda uma contextualização desde Portugal, né? Isso eu achei muito bonito, porque na escola, eu estudei em colégio público, e mesmo nos colégios privados, a gente não aprende a verdadeira história. E isso fala da nossa história como país, né? Eu tive a graça de aprender com o padre a verdadeira história relacionada à Nossa Senhora Aparecida. Porque eu tenho o Antônio, meu filho, tem 13 anos. Depois eu tive muita demora para gestar, né? O meu segundo filho. E aí é toda uma história, e nesse meio tempo surgiu o Santo Auxílio, por pura graça de Deus, depois de uma oração diante do Santíssimo. Eu disse, Senhor, se tu queres, eu vou trabalhar para ti. Só providencia a venda na minha escola, né? Se tu quiser, eu vou trabalhar para ti. Em 3 meses providenciou a venda e tô eu aqui, ó, trabalhando para Deus. E quando eu fui no confessionário, o padre disse, tu quer ter mais filhos? Tu já pediu para Nossa Senhora? Eu falei, eu pedi para Santo Antônio, eu pedi para São Francisco, eu pedi para Nossa Senhora. Nossa, você não deixa o céu em paz, não, hein? Não, eu tô sempre pedindo. Eu peço, acredito e espero receber. A pedir, acreditar, eu farei. E aí, pedi para Caravaggio, que é aqui pertinho, né, em Farroupilha, e o padre, para Nossa Senhora de Fátima, né, desde o cenáculo, e o padre me disse, tu pediu para Nossa Senhora Aparecida? E eu ainda falei, padre, tá todo mundo me devendo. E aí o padre disse, pediu para Nossa Senhora Aparecida? E eu falei, não, padre, eu não tenho muita intimidade com Nossa Senhora Aparecida, apesar de sempre ter passado lá antes de ir à Canção Nova, que a gente parava em Santa Giana, Frei Galvão, né, e a Canção Nova, isso nas últimas viagens. E ele disse, então pede, porque a princesa Isabel era estéril, não podia ter filhos, pediu a graça a Nossa Senhora Aparecida, tanto que hoje ela leva o manto ornamentado com as suas joias e a coroa que teria sido dela, né, caso não foi coroada, a rainha coroou Nossa Senhora. E eu pedi para Nossa Senhora Aparecida. E eu queria saber como pedir. Eu falei, padre, então o senhor me ensina porque eu estou pedindo errado. E ele disse, isso no confessionário, ele disse, faz uma novena. Aí pesquisei, encontrei a novena Nossa Senhora do Padre Paulo Ricardo. Me pareceu muito simples, rezar um parágrafo por dia, Pai Nosso, Ave Maria e Glória. Coloquei o terço junto. E rezamos em família, Marcelo, meu marido, Antônio, e eu. Antônio ia fazer 10 anos. Eu terminei a novena, não menstruei mais. A Catarina nasceu no dia de São João Maria Vianney, que eu tenho muitos amigos padres, né? Esses filhos prediletos de Nossa Senhora, tenho muita consideração, rezo muito. Catarina nasceu nesse dia e foi batizada no dia 12 de outubro. Então foi confirmação, né? Pura graça de Nossa Senhora. Mas é uma história muito linda, porque descobri a gestação no dia de Ação de Graças, diante do Santíssimo, que eu recebi o exame, pura graça. E o que eu queria falar para as pessoas, que muitas não sabem essa história, é da relação do Brasil com Portugal, né? Que o senhor fala, mas com a fé principalmente, que nós não fomos descobertos ao acaso, que a mão divina trouxe, né, essas navegações até aqui, mas não só, né? Então fala do casal, né, que Isabel, né, padre, me lembra os nomes, que ela tinha uma babá que era santa, que foi santa. A rainha Isabel, né? Isso, e na verdade ainda a gente canta, foi a 13 de maio na cova da Iria. E aí o senhor fala sobre a santa que deu, Santa Irene, Marte, que deu origem a esse nome. Então, são pequenas coisas que as pessoas não se dão conta e que o senhor coloca aqui, por isso é uma riqueza ler isso. Primeira coisa, assim, todo esse teu testemunho aí, né, com santos, com Nossa Senhora, eu confesso que eu não tenho muito apego a títulos marianos, porque eu tenho muita clareza, e você também tem, com certeza, de que Nossa Senhora é uma só, né? É uma só. Então, seja com o título que ela se manifesta em determinada aparição. Eu não sei se você percebeu, quando eu dei a bênção no começo, eu invoquei cada título das aparições no Brasil que eu coloco no livro, né? Aparições marianas no Brasil. Então, ela se manifestou com Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas,
como Mãe da Graça em Simbres, como Rainha da Obediência em Congonhal, como Virgem Imaculada em Itaúna, a Mariofania de Aparecida que você colocou aí. Então, para mim, não tem muito apego com título, não. Eu me apego na mamãe, que é uma só, né? E Fátima, como você bem trouxe, através da história, liga Brasil e Portugal. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Brasil, ele já foi consagrado a Nossa Senhora lá atrás, quando o rei de Portugal consagrou todo o território português a Nossa Senhora, inclusive o Brasil, que era colônia de Portugal. Exato. Séculos depois, Nossa Senhora, que se manifestou aqui no Brasil, na imagem de Nossa Senhora da Conceição em Aparecida. Detalhe, o rei de Portugal havia consagrado todo o reino português, inclusive o Brasil. A qual título? Nossa Senhora da Conceição. E exatamente 200 anos depois, ela se manifestou em Aparecida em 1717, em Fátima exatamente 200 anos depois, em 1917. Que lindo. E aí ela fala assim: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E a gente não tem dúvida disso, que essa promessa se refere também ao Brasil, que foi consagrado a Nossa Senhora junto com todo o reino de Portugal. Então o Brasil pode não fazer parte hoje do Portugal geográfico, né? Mas o Brasil faz parte do Portugal histórico. E aí a gente entende também por que Nossa Senhora se manifesta tanto no Brasil. Porque ela quer conservar a fé dos brasileiros. E quem acompanha um pouco o assunto da parte das profecias sabe, né? Existem muitas profecias que falam que o Brasil vai evangelizar o mundo nos tempos que virão. Então, no passado, a Europa nos evangelizou. Agora, o que está acontecendo? A igreja na Europa, você sabe no estado que está, né? Os templos e igrejas estão se tornando museus. As igrejas estão vazias. Enquanto aqui no Brasil e na América, a fé está crescendo. Ah, padre, mas o número das pesquisas de IBGE diz que os católicos estão diminuindo. Não. Esses aí são os católicos de IBGE. É o povo que não quer saber de missa, não. Esses estão diminuindo mesmo. Mas agora, eu não sei se aí no sul está acontecendo o mesmo fenômeno que aqui no centro do país, né? No centro-oeste do país. As igrejas estão muito mais cheias que alguns anos atrás. Sim, a gente nota isso. Os católicos de IBGE estão caindo. É verdade. Mas os católicos, querem ser católico de verdade, que vão na missa, querem confessar, buscar Deus, né? Esses aí estão crescendo. Então, enquanto na Europa a fé esfria, aqui na América, principalmente no Brasil, a fé esquenta. Olha o número de gente rezando com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed. Quanto que a gente já imaginou uma coisa dessa, né? E eu pregava lá na Canção Nova, na Festa da Misericórdia. Esse é o começo do triunfo do coração imaculado de Maria no Brasil. Então, no passado, a Europa nos evangelizou e agora vai chegar a hora da gente evangelizar o mundo, inclusive a Europa. Por isso, tudo se encaixa. Quando Nossa Senhora falou, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, não era só no Portugalzinho da Europa, mas no Portugalzão da América, que é o Brasil. E por isso Nossa Senhora aparece tanto na nossa nação, eu acredito, e por isso eu escrevi esse livro, Aparições Marianas no Brasil, né, para apresentar essas mariofanias no nosso país que muita gente ainda não conhece, né, mas que agora vai conhecer. E essa capa ficou belíssima, belíssima. Eu achei ela incrível. Você sabe que teve participação de locução interior essa capa? Ah, é? Oh, que graça. Bom, então Nossa Senhora quis ela assim mesmo. Por isso que quando eu vi pela primeira vez, lembra, padre, que eu lhe falei pelo WhatsApp? Eu disse, meu Deus, padre, que capa mais linda. Sim. Uma confidente de Nossa Senhora, através de locução interior, Nossa Senhora ia ditando para ela, né? Eu sou muito próximo dela, os detalhes.
do desenho, e a gente foi mexendo. Isso aqui foi feito em IA. E a gente foi mexendo na IA até ficar do jeito que Nossa Senhora estava querendo. E parece que o fruto espiritual disso é enorme. Quando as pessoas olham para essa capa, eu não sei o que acontece, elas se apaixonam, Carol. Exato. Quando eu vi a capa, eu falei, meu Deus, eu nunca vi um livro com uma capa tão linda. Uma imagem de Nossa Senhora real, belíssima. Essa aqui são as cores das vestes da imagem de Nossa Senhora da Esperança, que foi a imagem que estava presente. Era a imagem que estava presente no altar na primeira missa celebrada no Brasil. Nossa. Porque os portugueses, quando chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram, o que foi? Foi celebrar a missa. Uhum. Então, naquele altar, naquela missa, o Brasil já estava sendo de novo consagrado a Nossa Senhora. Com toda certeza, né? É linda a nossa história. Essa, ela é aquela imagem que também a Catarina, né, que é a Paraguaçu, ela teve um sonho, né, com 8 náufragos que saíam das águas, aí depois se encontrou uma imagem que estava debaixo da água, intacta, nada molhada, e era essa imagem. Só que a Catarina Paraguaçu encontrou, ela estava com o menino Jesus no colo, né? Isso. Vamos explicar quem que é essa Catarina. Lembrando Simbres. Isso. É o seguinte, ó. Catarina Paraguaçu, ela foi como que uma grande mãe do povo brasileiro. Por quê? Uhum. Porque o Diego Álvares, que era um português católico, quando chegou no Brasil, ele que catequizou ela. O nome dela era Paraguaçu, indígena. Paraguaçu. Isso. Aí ela foi batizada com o nome de Catarina, em honra a Santa Catarina. Isso. Aí ficou Catarina Paraguaçu, eles casaram, tiveram muitos filhos, foi o primeiro casal que combinou o povo indígena com o povo português. Uhum. E você sabe que os índios, eles têm uma mística assim, muito, muito grande, né? Ela se tornou católica, mas ela não perdeu aquela veia mística indígena que ela tinha. Então ela tinha sonhos proféticos, né? Num desses sonhos, ela viu 8 náufragos e, junto com eles, uma mulher com um menino no colo. Aí ela mandou soldados ir lá na praia procurar, não acharam, sonhou de novo, até que um dia acharam, os 8 caras lá. O barco estava afundado, dentro do barco, uma caixa. Ela começou a pensar, cadê a mulher com o bebê? Ah, não tem mulher com bebê nenhum aqui não. Aí foram olhar no barco, tinha uma caixa embaixo d'água, abriram a caixa, uma imagem de Nossa Senhora, a mulher com o bebê no colo. Aquela imagem, lá tinha o menino Jesus no colo. Nossa. Essa imagem, ela foi transportada lá para a Bahia. E está lá num lugar que se chama Morro da Graça. Essa imagem foi chamada de Nossa Senhora da Graça. E depois em Simbres, exatamente, ela apareceu do mesmo jeito, se apresentou como Mãe da Graça. E agora você pensa, as crianças em Simbres que tiveram aparição não conheciam nada disso. E viram Nossa Senhora com esse título, Mãe da Graça, e com as mesmas vestes, e com o mesmo menino que estava na imagem que foi recebida por essa matriarca do povo brasileiro, né, Catarina Paraguaçu. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Posso perguntar? Pode. O título dessa live aí que você escolheu me provocou. Credulidade exagerada ou incredulidade? Explica para nós que questão é essa que você traz com esse título. Então, eu tirei do seu livro, né? Porque quando eu junto a essa frase, o que me chamou a atenção, né? Que se faz necessária a virtude da prudência, não absolutizar uma mentira, nem descredibilizar uma verdade. Eu acho que isso explica bem a credulidade e a incredulidade. E me parece que as pessoas... Já está na Bíblia, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, eu acho que toda essa introdução, toda essa contextualização, né? As pessoas não se dão conta. Um dia eu estava lendo para Catarina, minha filha, o livrinho... Catarina também? Catarina.
Antônio, Catarina e agora a Maria. A Maria nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu estava lendo o livrinho da Canção Nova, que fala uma mãe, muitas vestes, que explica para as crianças que Nossa Senhora, como o senhor disse, tem muitas roupas, muitos títulos. As crianças brincam de vestir Nossa Senhora no final do livro, mas é a mesma, né? É só uma. As pessoas, elas se tornam incrédulas muitas vezes porque falta conhecimento do básico. Tinha um adulto na época, quando eu estava lendo para a Catarina, e disse: ai, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que era uma só Nossa Senhora com muitas roupas, né? Então, é catequese básica, né? Uma coisa simples. E as pessoas não se dão conta, né? Então, às vezes, eu ouvi falar que o mal é tão astuto que às vezes coloca numa verdade algo para bagunçar e aí descredibiliza tudo, né? A gente viu isso muito também durante a pandemia. Então, eu acho que acontece muito com a fé também. Então, acho que é bom a gente, às vezes, ser um pouco... não duvidar, né? Mas digo, ser um pouco incrédulo no sentido que a graça nos surpreende, né? Que as coisas vão sendo manifestadas, comprovadas, né? Porque a gente precisa, né, dessa busca, né? Dessa dúvida para a gente encontrar, né? E Nossa Senhora vai nos direcionando. Não sei se era isso. Exatamente. E também, assim, esse assunto, você sabe que não é um assunto fácil de falar, muito menos de escrever, né, e de apresentar com fundamento e seriedade, quando a gente fala de aparição mariana. Principalmente coisas do nosso dia a dia aqui, porque a aparição mariana no Brasil. No Brasil. Eu fiz uma lista, Carol, durante os meus estudos. Eu estudo esse tema, né? Como você, eu conheci adolescente as aparições marianas. Eu estudo há mais de 30 anos. Eu fiz uma lista, né, de 40 aparições no Brasil. Nossa. Não necessariamente todas são verdadeiras. Entende o que eu estou dizendo? Porque tem aparição que pode ser falsa também. E é coisa de gente que inventa, Não coisa de acreditar em gente tudo. maluca. Não sei se você tem o mesmo problema na sua página, Carol. Que parece que os nossos assuntos atraem gente maluca, né? Então, você não faz ideia quantas pessoas vêm me procurar e falam assim: ah, Padre Francisco, eu também recebo mensagem, eu também... Cara, se eu for atrás de cada coisa que aparece, entendeu? E tem coisa assim, não é que eu esteja descartando, mas tem coisa que a gente, no bom sentido, precisa eleger. Exato. O que eu trago aqui nesse livro não é coisa que alguém apareceu no meu Instagram e falou. É coisa que foi estudada pela igreja, que foi acolhida pelo bispo do local, sabe? Então, a igreja ela é muito prudente, ela estuda e a igreja tem critérios, tá? Dessas 40 supostas aparições, vamos dizer assim, que eu conheço no Brasil, que eu estudei, e em vários estados. Por exemplo, só aí no Rio Grande do Sul, Carol, eu estudei 2. Olha. Erechim e Taquari. Que também tem relato de aparição lá. Né? Então, assim, vários estados do Brasil. Essas 4 aqui eu escolhi para colocar no livro. Depois, como eu falei, eu pretendo escrever outras edições ainda, inclusive com Erechim, se Erechim for, de fato, bem acolhida pela igreja, que eu acredito que vai ser, caminhando muito bem, né? Mas eu coloquei essas 4, porque essas 4 foram bem acolhidas pelos bispos e tem boa documentação para a gente pesquisar, verificar e assim por diante. Porque a igreja tem critérios. Quais são os critérios da igreja? São basicamente 3. A igreja olha para o conteúdo da mensagem. Nossa Senhora, por exemplo, jamais vai falar uma coisa contra a Bíblia, contra a tradição da igreja, contra o verdadeiro magistério da igreja, né? Primeiro critério é o critério do conteúdo. A igreja, quando estuda, olha, sobretudo, para o conteúdo. O segundo critério é o critério da pessoa. Então, a igreja vai estudar a pessoa. O que se espera de alguém
né, que diz ver Nossa Senhora. E por isso, quando a igreja forma a comissão vai ter médico, psicólogo, psiquiatra, entendeu? Porque às vezes não é que a pessoa está mentindo. Eu estudei psicologia antes de entrar no seminário. Às vezes pode ser alguma coisa que envolva um delírio, uma alucinação, psicose, esquizofrenia, sabe? Então a pessoa quer chamar, pessoa histriônica, que quer chamar a atenção sobre si. Então a igreja olha para a pessoa, o segundo critério. E não é que a pessoa tem que ser perfeita e tal. Mas para estabelecer credibilidade, se espera que seja uma pessoa que tenha uma vida espiritual e que tenha virtudes humanas. Afinal de contas, né? Se espera que o contato com Nossa Senhora faça a pessoa progredir na vida, né? Principalmente a vida interior. E o terceiro critério, que são os frutos espirituais. Que lindo. Eu lembro que em Medjugorje foi a minha conversão praticamente, né? Não indo lá porque eu nunca fui. Um dia eu vou. Mas lendo as mensagens. Medjugorje é o lugar no mundo, cara, que as pessoas mais se confessam. E uma vez, quando perguntaram para o padre von Balthasar, e ele citando também o padre Gabriele, né? Será que Medjugorje não é obra do demônio? Porque o demônio pode fazer falsos sinais e tal, né? É que pode. Só que o padre von Balthasar, ele respondeu assim, olha, para Medjugorje isso é obra do demônio só se o diabo se converteu. Porque eu nunca vi diabo fazendo gente confessar, adorar Jesus Eucarístico, rezar rosário, voltar para a igreja e tudo mais. Então, os frutos espirituais é o terceiro critério que a igreja olha, né? É o conteúdo, a pessoa e os frutos espirituais. E aí a igreja vai discernindo. Acho que essas aparições que eu coloquei aqui nesse livro, Aparições Marianas no Brasil, já estão bem discernidas, até porque já aconteceram, já foram bem estudadas, né? Então, das 40 supostas, eu coloquei 4 no livro, por enquanto. Perfeito. Eu li todas, fiz anotações de todas, né? Coloquei os anos de cada aparição para fazer a relação de uma com a outra. Isso que é muito legal. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que tudo faz sentido, né? Então, 1717 Aparecida, 1929, o senhor colocou em ordem, né, no livro. Nossa Senhora das Lágrimas, que poucas pessoas... Nós estávamos na Expo Católica, né? Nem todas as pessoas ainda conhecem, já é muito mais conhecida. E a gente estava pertinho do stand também da Basílica de São Miguel, né? Que é São Miguel, São Paulo, onde também teve uma manifestação de São Miguel. E os paulistas que passavam por lá não sabiam. Então, esse livro, ele é muito importante que seja conhecido. E é muito fácil a leitura, é muito agradável a leitura. E as pessoas vão conhecer todas essas manifestações. E a gente teve a manifestação em Aparecida, por meio da imagem. Depois, a aparição em Campinas, que foi realmente uma aparição de Nossa Senhora, né? Que ensinou a oração, a jaculatória, depois a coroa, né? Que tem a Deitiba, né? Que rezam e junto com outras pessoas, os apostolados. Todos os dias, quando a gente reza o terço, agora a gente reza a jaculatória, né? Antes não se conhecia. E realmente o que o senhor fala, que de uma hora para outra começaram todas as pessoas a tomarem conhecimento, também graças às mídias sociais. E você vê, desculpa interromper, Carol, como o movimento é maior até que o conhecimento. Tem muita gente que reza a coroa das lágrimas, mas que não conhece a história, que não sabe que foi numa aparição aqui mesmo no Brasil que Jesus e Nossa Senhora ensinaram, né? Então o movimento é tão grande, o mover do Espírito Santo na nossa nação, que vai além do conhecimento. Mas agora acho que chegou a hora das pessoas conhecerem também aquilo que rezam, né? É importante, né? Eu fiquei encantada, porque eu, por exemplo, já tinha ido a Simbres, mas lendo, tem detalhes que às vezes a gente... Não basta ir até o local, né? Eu digo, a gente vai absorver tudo aquilo ao longo dos anos e a gente vai se dando conta de coisas, mesmo depois, sempre que a gente tiver contato com aquele material.
E uma coisa que me chamou a atenção, que o senhor colocou, né? Que mesmo que Nossa Senhora não apareça mais nesses locais, que ela não se manifeste mais, a sua presença vai ser constante nesses locais. E que por isso é importante a gente acaba viajando por meio do livro, né? Quem não tem condições de ir, quando a gente lê o livro, a gente viaja. É como se a gente estivesse lá, porque a gente lê e fica imaginando como é que era aquele local, né? Eu fiquei imaginando como é que era lá em Itaúna. E cada local que eu não fui, né? Porque aqui eu estive onde? Eu estive em Aparecida, eu estive em Simbres, mas nos demais locais não, né? O cenáculo do Padre Gobi vivo desde criança, mas Campinas, Congonhal, Itaúna eu quero e ainda não estive. Então, primeiro eu li o livro e achei ótimo, que dizem que sempre é bom. Primeiro a gente lê o livro e depois assistir o filme. Eu recomendo, primeiro leiam o livro e depois vão para o local da aparição, que a gente já vai mais preparado, né? Para Simbres a gente fez isso. A gente leu o livro da Ana Lígia, outros livros que tinha e fomos preparados. E Nossa Senhora, ela sempre, nesses locais de aparição, diz que será um local de muitas bênçãos e graças, né? Fonte de cura para a alma e para o corpo, né? E uma frase que eu anotei: prometo a salvação a todos que acolherem e colocarem em prática todos os meus pedidos, né? Que são vários nesses locais, mas tudo fecha. Quando nós fomos a Simbres, mesmo tendo lido os livros, foi assim, isso nos disseram quando a gente chegou lá, que é comum isso acontecer. A gente levou, padre, mais de 30 horas para chegar a Simbres. Acho que na China a gente teria chegado antes. Mas você saiu de onde? Daqui. Só que a gente estava, na época, a gente estava sem o aeroporto Salgado Filho. Então a gente tinha que decolar por Canoas. Uhum. Foi em junho. A gente foi no feriado dia 13 de junho, que aqui Bento é o padroeiro, né? Santo Antônio, Bento Gonçalves, a gente foi. E logo que eu tinha comprado as passagens, foi antes das enchentes. Foi junto com a Miriam Rios, não foi? Isso, nós convidamos a Miriam Rios. Eu coloquei, inclusive, o testemunho da Miriam Rios aqui no livro. Você estava junto com ela naquele dia, né? Estava junto. E aí, o que aconteceu? Nós saímos daqui rezando o rosário, de Bento até Canoas. Tudo certo, não tinha serração. Carlos Barbosa tem muita serração sempre. Aquele dia não tinha. Eu falei, nossa, não tem serração, graças a Deus. Chegamos em Canoas, despachamos as malas, entramos no ônibus que ia nos levar para decolar da base aérea de Canoas, porque não tinha aeroporto. Quando a gente entra no ônibus, uma pessoa sobe a escada, a gente estava no segundo andar, ela falou, não tem teto, o voo foi cancelado. Eu falei, como assim não tem teto em Canoas? Não tinha serração nem em Barbosa? Como é que, né? Ele falou, não tem, simplesmente não tem, a viagem cancelada, desçam. Descemos, cabisbaixos, e eu falei pro padre Victor, nosso diretor espiritual, falei, padre, não é para ir agora. Não fica triste, não é para ir agora, é porque é pra gente ir em agosto, que é o mês das aparições. É por isso. E ele, no, vamos! Ele é argentino, vamos! E eu falei, padre, não, é um sinal que não é para ele. No, isso é uma señal que temos que ir. Eu falei, padre, mas não tem avião. Ele, no, vamos! E eu falei, meu Deus, a importância de ter um diretor espiritual junto, eu já teria desistido. E aí, mais da metade do voo desistiu, todo mundo foi embora. Nós estávamos em 15, ficamos só nós lá na sala, esperando mais de 2 horas para nos conseguirem um ônibus para ir até Florianópolis de ônibus, para pegar um voo, se tivesse, até São Paulo, para depois ir a Pernambuco. Eu falei, meu Deus. Eu falei, já tá no meio do caminho, vai, ué. Né? Então, aí eu só rezei a Deus pedindo que eu ficasse sempre com o padre no lado, porque eu tava com muito medo já nesse momento de ir. Eu falei, padre, eu quero ficar com o senhor. Nós fomos rezando a súplica ardente aos santos anjos. Foi como se o ônibus tivesse sido realmente levado, voado. Nós chegamos e eu como o rapaz da agência, porque o voo de Canoas não foi cancelado. Então não tinha como a gente pegar outro voo, né? Chegamos lá em Florianópolis, quando a gente chegou, eu falei, padre, o senhor vai na frente. Que as senhoras pegam as suas malas, suas coisas, o senhor vai na frente e fala com o pessoal. Nós chegamos lá e o rapaz disse da agência, vocês têm que embarcar agora.
já fechou o check-in de vocês. Vocês têm que embarcar. Tá na hora de embarcar. Já fizeram o check-in de vocês. O voo já tá fechando. Não sabemos até hoje quem fez. O nosso grupo foi dividido em 3. Cada um foi para um lugar, né? E conseguimos chegar. A gente chegou de madrugada. Por isso que a Miriam foi de manhã com o pessoal, com a Ana Lígia. E nós ficamos dormindo, porque nós chegamos quase às 3 da manhã. E aí ela foi, depois voltou e teve todos esses raios luminosos sobre ela, que é comum, né? Em muitos locais de aparição, o senhor falou. Os raios, eu vi o vídeo, né? Uhum. Os raios saíram só no vídeo ou eram visíveis olho nu? Como é que foi? Nós não estávamos lá, né? Eu não vi. Eu vi só no vídeo. Eu vi o vídeo depois. Eu acho que é no vídeo mesmo. Percebeu. Pelo que eu lembro até do testemunho dela. Porque o vídeo é bem impressionante, né? E os raios que aparecem na imagem e na Miriam Rios. E esse tipo de sinais em fotos, em vídeos, é muito comum em locais de aparição. É muito comum. E os sinais são muito parecidos uns com os outros, né? Quando nós chegamos lá, o pessoal falou que é muito comum acontecer isso, toda essa dificuldade para chegar. E aí eles falaram, olha onde Nossa Senhora apareceu, um local que é super difícil de ter acesso até lá. As meninas foram como que levadas, né? Elas saíram intactas, as vestes, nenhum rasguinho, nenhuma sujeirinha. Já as pessoas que subiam atrás, né, penavam, chegavam lá com muita dificuldade. E quando nós chegamos lá, eu pensei, meu Deus, eu li num livro que jorra água em agosto, que é o mês das aparições. Eu acho que não vai ter água para nós. Aí eu falei brincando pro padre, mas me disseram que quando o padre é muito santo, tem bastante água. Agora nós vamos lhe testar. E o padre... Não vou lá, não. Não vou lá, não. Padre, jorrava água. Nós enchemos litros de água. Todo mundo com garrafinhas de 500 ml, mas assim, ó, umas 3, 4 por pessoas. Ninguém saiu com a garrafa vazia. Todo mundo encheu, jorrava. E quando a gente estava descendo, tinha como que não era chuva, era só ali, nesse local, que tinha... A gente sentia uma garoazinha, assim... Eu conheço isso aí. É um fenômeno que acontece em muitos lugares também. Que é como se fosse uma chuvinha muito fininha, em que você sente ela tocar, mas você não vê mais. Exato. E isso acontece em contextos marianos. Eu tenho testemunhos sobre isso. Isso acontece em contextos marianos. São sinais muito simples, sinais da natureza, né? E tudo confirma. E uma coisa que aconteceu foi que aos pés do Monte das Aparições tem uma pequena capela. E o Padre Victor rezou a missa aí para nós. Esse foi o primeiro dia que eu usei véu durante a Santa Missa. E todas as mulheres colocaram o véu. No momento da comunhão, eu comecei a chorar, sem saber, de emoção. Assim, vontade de... Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu li para ir para a Terra Santa. Eu senti que era para ir porque eu li assim todo o roteiro e eu chorava, mas eu não sabia por quê. E aí eu falei para meu marido, é um sinal que a gente tem que ir. E o padre disse, é para ir, vocês têm que ir. E fomos. E essa foi a emoção que eu senti ali nessa capela. E eu olhei para trás, estavam todos chorando. Até o Padre Victor se emocionou no altar, lágrimas escorriam. Eu falei, meu Deus, por que tá todo mundo assim? Quando a gente estava voltando, uma das mulheres estava lendo o livro da Ione e ela falou, meu Deus, Nossa Senhora se faz presente. Como ela prometeu, o Senhor escreveu aí no livro, né? Que será sempre um lugar de bênçãos e graças e que sua presença é constante no local das aparições. Bom, eu tô arrepiada. No caso, isso era de Congonhal, mas que eu acredito que vale para todas, né? Os lugares que ela apareceu. Exatamente, esse é de Congonhal. Mas eu acredito que vale para todos, porque a emoção que a gente sentiu foi surreal. E quando a gente estava voltando, ela leu, ela disse, Carol, Nossa Senhora estava presente, por isso que a gente chorou copiosamente, sem saber por quê. Era a presença. Vocês sentiram arrepio? Muito! Arrepio, vontade de chorar. E um calorzinho, assim, porque era agradável, sabe? Sim. E todo mundo sentiu. E nós tínhamos
confessado. Bom, o padre foi confessando e voltou confessando, né? Eu estava falando, acho que ontem de manhã, sobre essa questão dos arrepios com a Ana Paula, que é a confidente de Nossa Senhora em Itaperuna, né? Lá teve aparição também no Rio de Janeiro. Ainda quero colocar isso no livro. E eu tenho um pouco essa coisa de arrepio, sabe? Às vezes, quando eu estou falando, parece que alguma ideia que eu vou falar, a coisa vem mais forte. E quando eu fiz a live com a Ana Paula na semana passada, eu senti várias vezes isso, né? E a Ana Paula me explicou que os arrepios, às vezes, é quando Nossa Senhora está mais perto. Ai, que Entende? lindo. É quando Nossa Senhora está mais perto. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes pode parecer, é sentimentalismo, eu não sei o que é isso aí. Mas, olha, são experiências que, de fato, nos aproximam da objetividade da fé. Exato. Deus também age pela via do sentimento. Claro, a gente não pode ficar dependente do sentimento, não é isso. Mas Deus, ele vincula, Deus cativa a pessoa inteira, né? Inclusive, pelos vínculos, quando ele quer dar a graça dos sentimentos. Então, são experiências que nos conduzem para mais perto de Deus. Eu não tive a oportunidade ainda de ir no local da aparição em Simples, mas eu conheci pessoalmente a irmã Adélia, em Recife. Isso aí foi no ano de 2001. Olha só. 2001 não, 2011. 2011. Eu estava no meu primeiro ano de seminário. Eu fui no noviciado da Arca de Maria, lá em Recife, no final do ano. Eu sabia que a irmã Adélia foi a confidente de Nossa Senhora, né? Para quem não sabe, a Maria da Luz, que era menina quando teve a aparição, lá no começo. E depois a irmã Adélia teve a aparição ao longo de toda a vida, né? Recebia mensagens. A Ione acompanhou muito ela durante esse tempo. Isso, nós estivemos lá no Colégio das Damas. Sim. Então eu fui lá no Colégio das Damas, logo depois do noviciado, acho que era dia 13 de dezembro de 2011, se não me engano, por aí. Ela estava muito acamada, eu sabia, olha, eu tenho que conhecer essa mulher logo, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, né? Aí foi eu e um padre, conversamos um pouquinho com ela, e assim, quem se recorda, 2011 estava tendo uma tensão política muito grande no país. Padre, mas como que não está? Ok, mas ali era bem específico por algumas características que a gente nunca tinha visto antes. Foi bem naquela época que o padre José Augusto fez uma homilia, lembra? Da Canção Nova, falando da questão política, e aí foi censurado. Toda aquela coisa ali que a gente não estava acostumado a ver no nosso país esse tipo de tensão ainda desse jeito, né? Aí uma das coisas que eu perguntei para a irmã dela ali foi o seguinte, se isso que o Brasil está passando, 2011, já é o que Nossa Senhora falou que aconteceria se o Brasil não se convertesse? A irmã dela disse que não. E muito angustiada, Carol, muito angustiada. Ela falava assim, oração, conversão, penitência. E ficava repetindo essas palavras, né? Ela disse também que o mal que poderia vir sobre o Brasil seria algo que viria de fora do país. Pois é, isso me chamou a atenção. Então, assim, é muito complicado a gente entender tudo, mas no decorrer da história, aos poucos, parece que a gente vai entendendo, né? Parece que a gente vai entendendo. Até porque tem situações que podem envolver outros países, né? Eu acho que agora está mais perto pelo que a gente observa, né? Por isso que acho que ela fala isso vem de fora. E aí eu perguntei, questão de estar mais perto ou não, se seria para a nossa geração ou não. Ela não quis responder e só respondeu de novo. Oração, conversão, penitência. Oração, conversão, penitência. Eu saí de lá com isso martelando na cabeça. Mas o que me chamou a atenção, Carol? E aí que está o ponto que eu acho que as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão entendendo. A questão não é se vai ser agora ou não. Ou se vai ser mais para frente. A questão é que a gente pode impedir os males. Por que oração, conversão, penitência? Porque se a gente rezar, se a gente se converter, se a gente fizer penitência, ou os males podem ser impedidos,
ou pelo menos podem ser muito atenuados. Exato. Por exemplo, Carol, o que está acontecendo no Brasil hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje, para mim, isso já foi enormemente atenuado pelos rosários que as pessoas rezaram, principalmente com o Frei Gilson e com o Hesed. O contexto que a gente está, poderiam estar acontecendo coisas muito piores. Então, acho que as coisas estão andando e a gente quase nem está sentindo. Tá entendendo? Pois é. Uhum. Eu acho Então, que ela acho não que as pessoas respondeu se focam. justamente por isso. As pessoas estão focadas na parte errada. Elas estão focadas em fazer sensacionalismo de profecia. Exatamente. Esse não é o foco. Ela não tinha nem como responder, porque depende da nossa ação, né? Exatamente. Se a gente rezar, se a gente fizer penitência, não tem como ela dizer se vai acontecer ou não, porque depende de nós, depende da gente atender os pedidos de Nossa Senhora. Se a gente atender... Então, as profecias, elas sempre são condicionais, pelo menos no sentido de serem atenuadas. Lembra do profeta Jonas na Bíblia, né? Ele disse que se Nínive não se convertesse, seria destruída. Nínive se converteu e foi... E deu, exatamente. Então, é para isso que a gente tem que dar. As pessoas estão focadas na parte errada. E é isso que eu quero colocar nesse livro também. Isso que eu apresento, né? Tudo depende de nós. Ainda tem jeito da gente salvar o país. Eu achei lindo uma frase também que o senhor colocou, que se Deus é onipotente por natureza, Maria é por graça. Por isso é chamada onipotência suplicante, aquela que por suas súplicas tudo pode diante de Deus. Que lindo! É perfeito. Jesus, é tão Carol, simples, né? É tão Jesus simples. continua sendo um filho obediente no céu. É Ninguém lembra disso. Né? Ninguém lembra disso. Ele continua obedecendo sua mãe. Por isso que ela tudo pode pelos seus pedidos. Que Deus toma como ordem. Até porque ela não pede nada que não esteja de acordo com o coração de Deus, né? Exato. Eis aí, né, a chave que a gente tem que entender, né? Que tudo concorre para o nosso bem, mesmo quando não somos atendidos. Eu achei legal também, porque muitas pessoas, elas falam, porque Deus é bom sempre, Deus é sempre bom, Deus não castiga. E o senhor também esclareceu muito bem essa questão do castigo, né? Nós tendo filhos, corrigi-los, né? A gente corrige por amor, né? Então, Deus, ele não vai castigar simplesmente por raiva, né? Por maltratar, né? Por maltratar, isso mesmo. Deus não castiga para maltratar, Deus castiga para corrigir. Então, é como quando a gente faz com os nossos filhos, né? Às vezes, na raiva, a gente dá um castigo, mas, né? A gente quer corrigir também, só que Deus, ele é amor, mas amor também dói. Eu lembro que eu ouvia tanto quando eu era adolescente que se Deus não te pega pelo amor, isso me marcou muito. Ele te pega pela dor. E aí eu rezava sempre assim: ai, Senhor, me pega pelo amor, me pega pelo amor, me pega pelo amor, não pela dor. Mas amor também dói, né? Olha só. E sabe uma coisa que eu lembrei, Padre, lá de Simples, que me chamou a atenção? Tem uma senhora que mora lá, eu acho ainda, aos pés do monte, que é a Dona Lia. Eu acho que, se eu não me engano, a irmã Adélia, né, a Maria da Luz, ela ficava lá, ela era amiga dela. E a gente fez fotos com ela quando a gente saiu da missa na capelinha, ela estava lá, e ela me abraçou para fazer a foto. Eu levei a bandeira do Rio Grande do Sul, em função das enchentes, coloquei lá os pés de Nossa Senhora, molhei, né, a bandeira lá na água, e ela fazia cruzinhas nas minhas costas. Ela ficava fazendo assim, ó, o tempo todo. Enquanto eu estava abraçada nela, ela ficava fazendo essa marquinha. E me chamou muito a atenção. Isso também, esse sinal, né? É uma pessoa que já imaginou, como o senhor, ter estado com uma santa. Porque eu creio nisso, né? Sim. E também fomos até o túmulo de Maria da Conceição. E eu acredito que também a ela, Nossa Senhora, deve ter continuado aparecendo ao longo da sua vida, né? Eu acredito que sim.
É. E, padre, sobre Itaúna e Congonhal, olha só, quando eu for para Minas Gerais, vou querer ir em todos esses lugares. Me chamou muito também a atenção que Nossa Senhora aparece a crianças, aos meninos, o Eduardinho, o Antônio, o José, e depois também ao senhor Ovídio. Ali também, assim como o Simples, foi aparição, e Congonhal também foi aparição, né? Isso. Fala mais para nós sobre esses locais. Então, Congonhal, ou melhor, Itaúna, que você está falando, né, do senhor Ovídio, começou primeiro com crianças que tiveram aparição, e aí no início já deu um alvoroço na cidade. Isso aí era o ano de 1955, né? Então você imagina, uma cidade simples, interior de Minas Gerais, Itaúna. Aí as crianças, elas estavam no mato, né? Eram 3 confidentes. Vou pegar aqui, o principal deles era o Eduardinho, né? Mas não era só ele. Tinha também o Antônio José. Antônio José e o Zé Rita, né? Eduardinho. Não lembro. Eu anotei Eduardinho, Antônio e José. Isso. É o Zé Rita, o José. Ah, tá. Aí, naturalmente, as pessoas estavam achando que era brincadeira de criança, fantasia e tal, né? Mas depois o pessoal começou a ver que não tinha discrepância, que todas as crianças estavam falando a mesma coisa, a experiência que tiveram. Elas entraram no mato, estavam procurando um cavalo, e tinha um cupinzeiro. Sobre ele, elas viram uma grande luz descendo do céu. E sobre a luz, uma mulher. E nem sabiam quem era a mulher. Elas ficavam pensando assim, será que é Nossa Senhora? Ah, eu quero que seja ela. Elas falavam, né? Tinham cerca de 8 anos na época. Só que assim, o povo começou a levar a sério, aos poucos, porque começou a acontecer mais relatos, elas diziam que vinham de novo. O povo começou a cavar uma estrada no mato, e um dia já chegava até lá o local. Tanto rebuliço começou a dar na cidade. E aí outras pessoas começaram a ter experiência também. A ver coisas, né, a ver a Nossa Senhora. Então, assim, imagina o povo lá numa época que nem energia elétrica tinha lá ainda. Durante as noites, entrando no mato, rezando o terço e cantando para Nossa Senhora. Aí, tinha um farmacêutico na cidade, que era o cara da cidade, né? Doutor Ovídio. Ele era muito respeitado. Ele era intelectual, ele era estudado. E ele, no começo, não acreditava. Aí ele foi lá ver, de fato, o que estava acontecendo. Qual foi a surpresa? Quando ele teve aparição no local. Nossa. E aí o pessoal começou a levar a sério. Porque sabia que ele não era um cara qualquer. E as principais mensagens em Itaúna, ele que recebeu. Por exemplo, a Nossa Senhora apareceu para ele com um tecido em forma de triângulo, dizendo assim, ó, Jesus Cristo, eterno Deus. O paganismo ameaça o mundo, erguei o altar, orai com fé, e vereis o milagre da conversão. Olha só a oportunidade. Jesus Cristo, eterno Deus, é fé. O paganismo ameaça o mundo, a turbulência do nosso tempo. Erguei o altar. O pessoal pensava que era só para construir um altarzinho. Não. É aqui, é na alma, no coração, entendeu? Povo de adoração. Erguei o altar. Orai com fé, poder de oração, e vereis o milagre da conversão, que eu acredito que vai ser o triunfo do coração imaculado de Maria. E aí lá em Itaúna, parece que Itaúna tem um pouco aquela característica que alguns lugares de aparição têm, de várias pessoas verem. Então tem muita gente que viu sinais também. Eu coloco aqui testemunhos no livro. E o bispo de lá, da época, na verdade não foi da época da aparição, mas foi um pouco depois, que foi o Dom José Belvino. Olha só o que ele falou. Vou começar minha fala confessando um pecado. Pecado de bispo, olha só.
Dom José Belvino. Às vezes me perguntava, será que Nossa Senhora apareceu mesmo na gruta de Itaúna? Será que ela faz milagres? Pois bem, aqui está a resposta. Esses 1000 homens que estão se reunindo e rezando o terço dos homens, toda quarta-feira, é um milagre. Imagina 1000 homens, homem, não é senhorinha não, é homem, na Gruta da Aparição, toda semana rezando o rosário. Geralmente são mulheres, né? E aí ele reconhecia aqui o fruto espiritual da aparição, tá vendo? Os frutos espirituais como um dos critérios da igreja para isso. Então, esse Itaúna. Aqui em Bento Gonçalves, na nossa cidade, tem o Terço dos Homens. Eles se reúnem, acho que é toda segunda-feira. Isso mesmo, toda segunda-feira para rezar o Terço dos Homens. Acho que eles nem conhecem, eu vou apresentar a eles essa aparição. Acho que eles nem sabem disso. Olha que bonito. Olha aí. E Congonhal, né? E Congonhal. Tem que conhecer. Congonhal eu estive lá no ano passado. Tá fazendo um ano mesmo. Né? E lá a aparição já terminou, né? Foi 87, 88. Isso. O Alfredo, confidente de Nossa Senhora, tá vivo ainda. Diz que não vê mais nada, né? Diz que, às vezes eu acho que os confidentes escondem um pouquinho ouro, né? Até para se preservar um pouco, né? Para não virar uma publicidade e tal, né? Sim. Tem coisas que não são mentiras, mas podem ser jogo de palavras para esconder o ouro, né? No bom sentido. Creio que sim. E aí eu quis passar a noite na capelinha que Nossa Senhora aparecia para Alfredo. Porque se ela mesma diz, a última vez que ela apareceu lá, publicamente, né? Ela disse assim, ó, para o Alfredo. Deixa eu pegar aqui no livro. Ela falou para o Alfredo assim: meus filhos, não vou dar mais mensagens para vocês, mas vou estar aqui do mesmo jeito. Exato. Que lindo. Aqui será sempre um lugar de bênçãos e graças. Onde para a cura da alma e do corpo. Venham visitar-me para receberem minhas bênçãos e graças. Prova do meu amor para vocês. Bom, então já que mamãe vai estar lá, gente, é o seguinte, ó. Eu vou. Vocês sumam daqui, eu vou ficar aqui dentro da capela a noite toda. Olha só, que experiência. Então eu peguei um colchãozinho, né? 10 graus ali nas montanhas de Minas. E passei a noite toda ali. Celebrei a missa privada. Saí da mesma sacristia que mamãe saiu uma vez quando apareceu para o Alfredo, né? Celebrei a missa. Não tive nenhuma experiência mirabolante, mas não é isso o mais importante, né? O mais importante é a presença. E a presença eu sabia que eu teria ali. Exato. Quer dizer, eu até tive uma experiência mirabolante que foi questão do sinal no sol, né? Sim, sim. Que foi não sei filmado. se você chegou a ver a filmagem. Eu não lembro se o senhor... Eu acho que sim que o senhor postou, né? Sim, mas eu fiz uma live com o Grupo Ixuá 2 semanas atrás, em que eu coloquei a filmagem e nós escrevemos como é que foi, né? Tá bem descrita no livro. Isso, mas tem a filmagem. A filmagem do sinal no sol, que eu coloco no livro, como é que foi, eu tenho a filmagem. Quero ver. Depois, agora vocês não sabem dessa live ainda, tá? Mas depois que terminar essa live, depois vocês vão lá no YouTube, procurem uma live que eu fiz com o Grupo Ixua, 2 semanas atrás, que se chama O Brasil Me Pertence. Lá eu coloco a filmagem. Inclusive, eu sou muito metódico para as coisas, né? Mas não era um efeito da câmera e tal. O que eu pedi? Eu pedi para o rapaz que estava com a gente filmar o sol no mesmo horário do dia, com a mesma câmera, com as mesmas condições climáticas. E não saiu. Não saiu. Só saiu naquele momento. Olha só. Porque na hora, assim, fica todo mundo olhando, o pessoal, mas o que é aquilo e tal? As crianças impressionadas, né? Sabe que as crianças estavam lá? O assunto do dia foi esse. Passaram a noite inteira na casa agitado, falando do sol girando e pulsando, né? Mas eu ficava olhando e pensava assim, cara, porque assim, eu creio no sobrenatural, mas eu sou meio
racional, entendeu? Uhum. Uhum. Eu não tenho cabeça de vidente, eu tenho cabeça de estudioso, mas eu creio no sobrenatural. Aí eu fiquei meio olhando assim, cara, mas será que não é ilusão de ótica por causa da luz e tal? Não estou acostumado a olhar para o sol e tal. Aí eu olhei para o Renato e falei, Renato é a esposa da Sueli. Sueli é minha assessora. Sim, uma querida. O pessoal aí conhece ela dos grupos de WhatsApp, né? Uhum. Aí eu falei, Renato, filmo só. Filmou. Depois eu disse para fazer as filmagens teste em outras condições, né? Diferente. Diferente. Então ali pareceu que foi algo real. Bom. E a gente tem esse pequeno estudo que a gente fez para embasar, né? Com São coisas certeza, que meu Deus. acontecem. Aí a Ana Lígia, eu mandei o vídeo para ela, ela falou assim, que ela viu igualzinho lá em Síntesis. Olha. Então você vê como tem um padrão também, a forma Tem. que Nossa Senhora se manifesta. Uhum. São muitos lugares diferentes, mas é muito semelhante, né? É muito semelhante. Eu lembrei que quando a gente esteve na Capela da Medalha Milagrosa em Paris, a gente teve a mesma sensação, essa emoção fortíssima, essa vontade de chorar copiosamente, e é a presença de Nossa Senhora, por isso que eu creio que ela está realmente, ela se faz presente continuamente, mesmo que as aparições tenham cessado, em todos os locais. E porque também não foi só comigo, né? Se tivesse sido só comigo, eu teria achado que era sentimentalismo ou qualquer outra coisa. Mas não, foi com todos que estavam, todas as mulheres que estavam no grupo, elas tiveram a mesma sensação, né? Então eu acho que essas manifestações que a gente sente agora, né? É justamente para confirmar as mariofanias nesses locais, né? Para não nos deixar dúvidas, né? Que nesses locais realmente a gente sente, né? Sente a presença da mãe, né? Sente o sobrenatural. O céu nos toca nesses locais. Lindo. Vamos perguntando aí o nome do Aparições Marianas no Brasil. Exato. E aqui, padre, eu trouxe todos os demais livros do senhor, ó. Posso mostrar? Coleção, mostra, a coleção completa, ó, padre. Ó, gente, são 5 livros marianos que nós publicamos pela Canção Nova. Esse livro que nós estamos lançando hoje aqui, hoje é o lançamento do livro na página do Santo Auxílio, né? Isso mesmo. Estamos lançando aqui Aparições Marianas no Brasil, que é esse livro aí que nós falamos para vocês. Eu escrevi também Sou Todo Teu Maria, que ajuda no caminho de consagração. Muita gente tem dificuldade de ler e entender o tratado. Esse livro não substitui o tratado, mas ajuda a entender. Eu Sou Todo Teu Maria. Escrevi o livro, tudo pela Canção Nova, chamado... Posso ler ali no chat ali? Um oi aí, Carol. Oi, Sueli, querida. Quase que a gente se conhece pessoalmente lá na Expo Católica. Na próxima vai dar certo. Segredos da Virgem Maria, que eu falo de Nossa Senhora na Bíblia e nas aparições marianas, as principais, né, reconhecidas pela Igreja. A Hora de Maria, em que eu falo das profecias para o fim dos tempos, não com sensacionalismo nem tocando terror, mas com esperança. Esse é o diferencial que eu procuro trabalhar. Eu acho que as pessoas interpretam as coisas, como eu falei para vocês, do jeito errado. Nossa Senhora vem dar boas notícias. Exatamente. E quando ela fala dos males, que são sofrimentos do mundo, né? Eu comparo, você vai entender, Carol, a dores de parto. Como São Paulo fala nas cartas, a criação, ela geme como que em dores de parto, na espera da nova terra que virá. Então, essas tribulações, elas são dores de parto do mundo novo. Nossa Senhora está nos gerando para isso, né? Então, a Hora de Maria, eu falo das profecias. E para as nossas crianças, o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Eu, junto com a Sara Sabará, da Canção Nova Kids, adaptamos o tratado numa linguagem muito simples. Aqui, ó. Sim. Com tudo para ajudar as crianças nesse caminho de consagração. Aí um adulto vai ajudando, pode ser o pai, a mãe, uma avó, uma tia. 7 a 12 anos.
7 a 12 anos é a idade ideal. Se Nossa Senhora aparece para crianças, por que a gente não levar nossas crianças a Nossa Senhora? Então tá aqui, ó. Exatamente. Aparições Marianas E do Brasil, Solta do Teu Maria, Segredos da Virgem Maria, A Hora de Maria e o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Você já tem todos, Carol? tem todos aqui, padre, ó, coleção Aí, completa, ó. já esperando os próximos, ó. Faz um clamor aí para o povo completar a coleção aí que não tem ainda. É, tem que ter, porque tudo fecha, né? E o que eu digo, padre? A gente sempre pede, a gente reza pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, mas eu sempre digo que oração é orar mais ação. A gente pode também presenteá-los, né? Com esses livros. A gente reza, mas também faz a parte da ação. Dar essas ferramentas para que eles possam se aproximar mais de Nossa Senhora, né? Por meio de uma experiência, porque ler esse livro, para mim, foi uma experiência. Eu voltei à minha adolescência, né? E de uma forma mais esperançosa. Eu lembro que nos anos 2000 a gente tinha muito medo. E eu gosto muito do senhor, porque o senhor fala sempre com esperança. Então faz todo sentido essa imagem que o senhor escolheu colocar na capa, né? Porque realmente a gente não fica com medo, a gente acredita, porque são confiáveis, porque a gente sente, porque as pessoas tiveram a experiência, e o senhor conseguiu colocar isso de forma escrita, o que realmente é muito difícil, né? Cada frase, cada palavra foi muito bem colocada nesse livro. Eu amei ler ele, quero ler de novo. Olha, ele está todo rabiscado e eu super indico. E O muito pessoal está obrigada. perguntando como é que compra. Vocês vão fazer o seguinte, gente. Quem não segue ainda, segue Santo Auxílio, segue também Padre Francisco Amaral. Aqui no meu Instagram tem o link na minha bio. Aquela partezinha lá em cima da página. Se você clicar no link, vai abrir a página para você adquirir todos os livros. Tá? Então segue Padre Francisco Amaral no Instagram, ou então se você entrar no site padrefranciscoamaral.org, lá também tem todos os livros para adquirir. Quero convidar também para seguir no YouTube, Padre Francisco Amaral, que toda semana estou publicando aí vídeos sobre aparição, consagração, Nossa Senhora, fim dos tempos. E eu quero convidar o meu público também, que caiu aqui na live, para seguir a página do Santo Auxílio. Faz teu anúncio aí, Carol. Isso, então, a Santo Auxílio nasceu providencialmente em 2020, depois de uma oração diante do Santíssimo. Eu assisti o vídeo do padre Duarte Lara, ensinando a fazer o óleo do bom samaritano. Como professora, tradutora, fui investigar, aprofundei, vi que tinha comprovação científica, tinha também revelação privada, assim como São Miguel, Calengo e São José, mas eu me detive primeiro na parte medicinal, depois aprendi com o padre Duarte Lara, que inclusive revisou esse nosso livreto atualizado, onde a gente fala dos 11 óleos que a gente tem atualmente. E ele fala, olha, Carol, os óleos podem ser 2 em 1. Além das propriedades, né, terapêuticas, medicinais, elementos como a água, o sal e o óleo, uma vez elevados à condição de sacramentais, graças à bênção sacerdotal, eles realmente nos protegem, não só dos males físicos, mas também dos males espirituais. Você sabe que eu tinha dúvidas no início, questão do óleo do bom samaritano, mas para mim as dúvidas clarearam pelo testemunho do Padre Oliveira. Você sabe quem ele é também, Carol? Não vai dizer quem é, mas soube disso se você sabe quem ele é. Oi? Você também sabe? Nossa Senhora, sabe aquela sensação que eu tive nesse local da aparição? Quando eu assisti uma missa, e foi num momento assim muito especial, foi num Corpus Christi, eu olhei e eu disse, é ele, só pode ser ele. Você confirmou? Nossa Senhora confirma, né, padre? Não, porque assim, é legal a gente falar isso aí. Claro, a gente também está coberto por um segredo de Nossa Senhora em dizer quem é. Mas é que tem gente que pensa que Padre Oliveira é inventado. Não é. Não é? A gente conhece ele, pessoalmente. Exato. No meu coração, é como quando eu desejo, desde a adolescência, eu desejava ir nos locais de aparição. Tanto que, quando eu cheguei na Terra Santa, quando eu desci do avião, eu pisei em Israel, me veio logo a passagem.
tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que tu te encontras é uma terra santa, né? Bom, eu chorei copiosamente, porque era um sonho, assim. Em cada local, quando a gente chegou em Nazaré, a gente entrou no hotel, eu abri as cortinas, a igreja da Anunciação. Eu chorava, assim, eu chorei o tempo todo. E no meu coração eu pensava, meu Deus, eu sou gaúcha. O Padre Oliveira é gaúcho. Nossa Senhora, será que eu conheço? Será que eu já estive numa missa, né? E aí eu falei, ai, Nossa Senhora me mostra, Nossa Senhora me mostra. E ninguém precisou me dizer, né? A gente tem aquele, assim, a gente quer investigar, né? Assim como a gente lê os livros, pesquisa, né? Eu tinha muito isso, né? Eu disse, Nossa Senhora, se tu queres, me mostra. E numa missa, eu tive a certeza. E depois, graças a Deus, né? Foi confirmado, mas eu não precisei perguntar, né? Foi lindo, assim, foi muito bonito. Eu fiquei feliz e me senti agraciada, realmente, né? É um privilégio a gente conhecer. Então, podem acreditar. E não tereis mais dúvidas sobre o óleo do bom samaritano, abençoa-o e usa-o, né? Nossa Senhora disse isso em locução, através desse diálogo, então, que ocorre na alma, que eu achei lindo esse significado da locução interior, lindíssimo. Então, podem acreditar, o óleo do no bom samaritano, então a gente tem esses que têm revelações privadas e tem também os outros que fomos inspirados a fazer, né? Como Nossa Senhora das Lágrimas, que não foi Nossa Senhora, né, que ensinou o óleo, isso é muito importante a gente falar. Então, é um óleo devocional, a gente se deu conta que dia 8 de março é quando se comemora ela. E então a gente pensou, quem é a mulher que tem que ser exaltada no Dia da Mulher? Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que é o dia dela. E aí a gente escolheu o óleo de jasmim, que é um aroma que se sente em muitos locais de aparição, além de outros. E qual minha surpresa quando tudo fechou? Jasmim faz muito bem para a saúde da mulher, para menopausa, para TPM, entre outras questões da mulher. Então eu pensei, É bom de distribuir na paróquia, né? sim. Diminuiu o estresse. Depois a gente sentiu a inspiração de fazer o do Padre Pio, que é o santo padroeiro da dor, do sofrimento e da cura. Tem incenso e mirra, resinas, né, hoje muito utilizadas como óleo essencial, que Jesus ganhou no seu nascimento não por nada. Então as pessoas colocam no difusor em momentos de oração e se passam. Eles têm propriedades medicinais incríveis. Santa Idelgarda, que é doutora mística da igreja, que fala do poder curativo das coisas criadas. O óleo de São Rafael. A gente leu um livro sobre que falava, né? Um capítulo falava sobre tudo o que aconteceu com Tobias no deserto, né? Que foi libertado de um demônio, do demônio Asmodeu, que foi, né, expulso, a cura do seu pai Tobit. Então, quem me mandou na época um vídeo que falava sobre vários óleos curativos, até em espanhol, eu sou professora de espanhol, foi o padre Duarte Lara. E tinha a receita desse óleo. E aí a gente começou a fazer. Então, eu estava me questionando se a gente devia fazer ou não. E aí o padre me mandou esse vídeo e eu pensei, meu Deus, é para a gente fazer esse óleo. E depois, padre, um óleo que para mim, eu disse que é para Santa Rita e Santa Terezinha não brigarem. Porque o meu xodó na Santo Auxílio sempre foi Santa Terezinha. Que a gente aprendeu com um padre muito devoto que aprendeu com uma irmã do Carmelo. É um óleo que tem um perfume maravilhoso. A mesma rosa que Nossa Senhora no México deu ao índio Juan Diego. Forte, ele é né? maravilhoso. O cheiro é forte. Ele é muito bom. Ele tem um cheiro bem forte, então no difusor fica maravilhoso. E é muito bom para a pele do rosto, principalmente. Ele tem vitamina A, C e E. E nesse ano, uma loja do Santuário de Nossa Senhora de Cássia, em Minas Gerais, pediu se tinha o óleo de Santa Rita de Cássia. Aí eu consultei o Padre Diego, que é um amigo nosso, que foi a Cássia, e eu perguntei se tinha relação de Santa Rita com algum óleo. E ele disse que não, mas que tinha a parreira até hoje lá, que ela regou aquele galinho seco, e que tinha o milagre da rosa e do figo. Aí eu fui estudar esses milagres, fiquei encantada, e desenvolvemos um óleo inspirado nos 3 milagres. Então, tem semente de uva, figo e rosas. Ficou, padre, um aroma, assim, maravilhoso. Para mim, superou o aroma de Santa Terezinha. Por isso que eu disse para elas não brigarem, né? E
quando a gente passa na pele, tem muitas propriedades curativas realmente, né? E São Miguel, então temos os 11 óleos, além de outros sacramentais, que é importante a gente ter em casa, né? Como escapulário roxo, a gente tem um testemunho que a gente foi, um livramento numa viagem de avião, que na decolagem o piloto parou, então logo eu beijei e terminei de fazer as jaculatórias que diz aqui. E outros sacramentais, como o detente, o escapulário verde, as velas de cera de abelha. Então, a gente procurou colocar tudo que Nossa Senhora, em locução ao Padre Oliveira, também pediu, né? Que a gente tivesse a medalha de São Bento, de Nossa Senhora e as velas, né? Então, a gente procurou colocar para que as pessoas, quando comprem, encontrem tudo num só lugar. Então, além dos óleos, esses sacramentais que a gente acha importante, que Nossa Senhora também pede que a gente use, porque tudo tem relação com as aparições, com as mariofanias em diversos locais do mundo, né? Então, vamos ser obedientes e usar, né? E colocar em prática as 5 pedrinhas, né? Muitas pessoas me chamam, né, padre, pelo WhatsApp, pedindo que óleo eu uso para tal coisa. Ah, a pessoa tá assim, assim, assado, o que eu faço? Eu sempre pergunto, foi confessar? Recebeu a unção dos enfermos? Não a extrema unção, não precisa se preocupar, não é a última. É a unção, que é um sacramento de cura, né? Tá em estado de graça, tá em comunhão com Deus. Isso é muito importante, porque uma coisa é o óleo só pensando no benefício medicinal. Agora, se a gente quer obter os frutos dele como sacramental, a gente precisa estar em estado de graça e em comunhão com Deus. E muitos depoimentos a gente recebe desde 2020, a gente colocou nos destaques do nosso Instagram para as pessoas verem, porque muitas pessoas mandam fotos do antes e depois, a gente nem precisa pedir, e para as pessoas lerem, né? E aí elas se identificam e podem usar, né? Porque nós somos apenas canal da graça, né? Somos canal. E quando a gente é canal, eu sempre digo que a graça passa por nós também, né? Com certeza. Ó, gente, muita coisa boa aí. Segue Santo Auxílio no Instagram, no YouTube também. Segue Padre Francisco Amaral no Instagram, no YouTube. Né? Adquira os livros, vai lá na página padrefranciscoamaral.org. Lá tem todos os livros. Vai no link na bio do meu Instagram, lá tem todos os livros também. E vamos usar os sacramentais, né? Que são, né, esses auxílios. Santos auxílios. Santos auxílios. Esse nome foi muito inspirado também, não foi porque a gente quis, foi pura inspiração, né? E aí aqui no livro também o padre falou, distinguir para não confundir. A gente coloca a diferença dos óleos que são utilizados somente pelos sacerdotes, né? Para as pessoas não criarem confusão, né? Não é porque é um santo auxílio, santos óleos, não tem nada a ver. Padre, muito obrigada pela sua catequese, por se deixar realmente guiar por Nossa Senhora e nos aproximar a ela, né? O Senhor nos aproxima dela com muita esperança, isso é muito bonito, que Nossa Senhora continue lhe dotando de tantos dons, né, que arrastam. E que bom que o senhor está aí, foi muito legal ler no livro também, sobre o grande cenáculo aí em Cuiabá. Eu não sabia que é o maior do mundo, a terra de Maria, o paraíso católico, né? Que o auge tanto coloca lá, né? E achei muito legal que fala também de Jardim de Nossa Senhora. Eu não sabia, né, de muita coisa, muitos detalhes que o senhor descreve sobre o Padre Gobi ali no livro. E aprendi agora, com 40 anos. Aí eu disse, olha que bonito, né? Nossa Senhora me preparou lá atrás, na adolescência, para eu agora fechar esse conhecimento com o Padre Francisco Amaral lendo esse livro. Achei lindíssimo. Que muita gente acha que é porque tem o Padre Paulo Ricardo, o Padre Francisco Amaral e tantos outros padres aí, né? E disse, não, olha só, foi um mártir, né? Uma terra que ele regou com o seu sangue, né? Que é o Padre Nazareno. E a gente tem que rezar muito também, né? Por ele, pelo Padre Gobi, enfim. Achei linda toda essa explicação que o senhor colocou. Muita gente reza o cenáculo e não sabe. Ó, pega os olhos aí pra gente mostrar aí. Vamos lá. Olha esses presentes aqui que vocês podem levar para casa, né? É muito presente de Nossa Senhora. E os frutos serão muitos.
quando a gente usa com fé e devoção. Padre, muito obrigada, tá? Sua bênção. Reza por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, Mãe e Rainha do Brasil. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, boa noite e Deus bom descanso. abençoe.